Olá, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem contigo, eu sou o Gil. Hoje vamos analisar o sobe e desce do mercado, fazermos aqui uma atualização a 3 empresas do PSI 20. Verificamos que a Bolsa de Lisboa, o PSI 20, recupera das perdas de ontem. Hoje na sessão dia 3 de dezembro e também sexta-feira vamos possivelmente fechar a semana no positivo. Verificamos que estamos a valorizar nesta primeira hora e meia de negociação 0,51%, o DAX, o CAC, o IBEX também estão no positivo. Aqui o SP500 já esteve no positivo, está agora a entrar ligeiramente em terreno negativo, mas são os contratos futuros, ainda falta algumas horas até abrir o mercado norte-americano. Se analisarmos as ações que mais valorizam hoje em destaque, está a Greenbolt, está aqui a valorizar mais de 4% e já trocou de mãos 92 mil ações. Verificamos que a Galp Energia também é a segunda empresa que mais valoriza neste início de sessão, 2,60%, 700 mil ações negociadas, e verificamos que a Nova Base, a SMAP, a Altri também, EDP Renováveis, e verificamos que temos aqui valorizações superiores a 1%. Sabemos que na sessão anterior, onde houve pressão vendedora, houve também força compradora no final da sessão e houve aqui um misto de comportamento nas ações. Se analisarmos hoje o PSI 20, o índice de Lisboa, verificamos que o gráfico tem revelado fraqueza nas últimas sessões, a cair como se fosse um canal descendente num gráfico de uma hora, por exemplo. Sabemos que poderemos eventualmente até corrigir aos 5.300 pontos para depois ter aqui uma reação em alta. Para já não é isso, estamos a lateralizar aqui nesta zona dos 5.400 pontos, acaba por fazer aqui um duplo fundo, uma reação em alta, eventualmente regressará aos 5.490, criando aqui um impacto e depois sim poderá ter aqui uma pequena correção. Isto porque também os índices de referência, nomeadamente o índice alemão, o DAX, o gráfico dos contratos futuros, verificamos que estamos numa zona de suporte, aqui acaba por ter aqui esta zona de suporte, já veio aqui fazer 2 vezes reteste, um impacto. Verificamos que nas últimas 3 sessões, apesar de ter conquistado um bocadinho o terreno acima dos 15.200 pontos, existe sempre pressão vendedora, acabam por despejar aqui contratos que faz com que tenha aqui pavios nas sessões. Sabemos que no início da sessão e durante a sessão europeia existe sinal de força, mas depois quando veio o mercado norte-americano, durante o final da sessão, acaba por devolver, ou após o fecho da Europa, acaba por devolver essa valorização nos contratos futuros. Verificamos que hoje estamos aqui a valorizar, verificamos que os osciladores também estão aliviados, e eventualmente teremos aqui uma recuperação do DAX, aqui um bocadinho mais acima desta zona, eventualmente, e posteriormente poderá corrigir, e aqui é que poderemos ter aqui algum cuidado, porque poderemos ter aqui pelo lado positivo um regresso aos 15.800 pontos, ou será outro cenário que fará isto cair novamente nesta zona, ou eventualmente um bocadinho mais abaixo aqui dos 15.000 pontos. Vamos ver o que é que ele vai fazer na próxima semana. Claro que os dois cenários, um ou outro cenário, vai influenciar o comportamento também das ações da Bolsa de Lisboa, e esperemos que também o SP500 ajude aqui a estabilizar um bocadinho o mercado, sabendo que tem vindo a perder força nas últimas sessões. Verificamos que veio fazer aqui um reteste aos 4.540 pontos, nesta zona que foi anteriormente um topo, uma quebra, acaba por fazer o rompimento, há um ressalto, verificamos que já perdemos as médias móveis, eventualmente a média móvel exponencial de 72 períodos está aqui, houve um rompimento, respeito, e está a criar este impacto. Sabemos que isto são contratos futuros. Verificamos pelo gráfico de uma hora, verificamos que anteriormente o cenário que eu tinha partilhado contigo, inicialmente não veio nessa mesma ação fazer o rompimento e depois fazer um reteste e seguir, acabou por vir à zona, mais ou menos à zona que eu tinha partilhado de possível objetivo, mas depois na sessão seguinte faz exatamente aquilo que eu tinha partilhado convosco. Quebra, recupera, faz um duplo fundo, mas acabou por fazer aqui um reteste e depois subiu ao objetivo definido, e depois pressão vendedora, já que vinha a criar topos cada vez menores e fundos também cada vez menores. Aqui verificamos como foi forte este movimento de queda e depois cria aqui um duplo fundo, um ressalto, e agora está a lateralizar numa perspectiva de criar possivelmente um impacto para regressar a esta zona dos 4.620 durante a sessão de hoje. Esperemos que assim suceda. Sabemos que conquistamos o seu anterior fundo, não respeitamos, eventualmente numa pequena correção, esperemos que respeite os
4.560 pontos e que dê suporte para criar aqui mais um movimento ascendente, já tivemos este movimento impulsivo, período corretivo, ele poderá projetar o seu movimento, o seu anterior movimento cá para cima e atingir este possível objetivo aqui nestas zonas 4.620, 4.640 e também ir ao encontro aqui da média móvel da 34, sensivelmente deverá ficar por aqui, não deveremos ter força para continuar o seu movimento ascendente, deveremos já começar a traçar algumas linhas de referência, sabermos quais são os pontos que poderão servir de resistência no muito curto prazo, se negociares contratos futuros ou CFDs, ou eventualmente também se estiveres apenas só atento às ações em Portugal. Sabemos que quando houver reversões tanto do índice alemão como do índice SP500, reversão, um sentimento mais negativo, acabará também por influenciar as ações do PSI 20. E se fores um dos investidores que entraram com uma perspectiva de muito curto prazo e que não tenhas feito nenhuma realização parcial de lucro, deverias ter algum cuidado. Sabemos que aqueles que acabam por ter perspectivas de muitíssimo curto prazo, os objetivos também são curtos, o stop loss também é mais curto do que é costume e sabemos que se houver aqui 2 dias de pressão vendedora no mercado europeu ou norte-americano, que acabamos por ter aqui acabamos por ter as nossas posições no negativo. Então vamos analisar a primeira ação deste vídeo. Começo pela Ibersal. A Ibersal que nas últimas sessões tem lateralizado aqui nesta zona dos 5,30€, 5,40€, sensivelmente. Se analisarmos assim, não temos nada de novo. Sabemos qual é... Vamos aqui apagar isto. Sabemos qual é o do seu topo. Zonas de resistência, está aqui, topo, cada vez menores. Sabemos quais são os fundos, cada vez menores. Estamos aqui neste período lateral. Eventualmente, numa perspectiva um bocadinho mais otimista, embora eu não considere que a Ibersol nos próximos dias ou na próxima semana venha a conquistar esta zona dos 5,60€, 5,70€. Eu diria que mais que eventualmente poderemos ter ainda puxar para esta zona de 5,50€, sensivelmente, e posteriormente termos aqui uma correção, regressarmos para os 5,20€, 5,10€. Porque se eu analisar os gráficos semanal, neste caso o semanal, verificamos, estamos abaixo das médias móveis, tivemos este movimento impulsivo e agora deveríamos ter na próxima semana uma correção, eventualmente então para os valores mencionados, 5,15 também, poderá ser um seu objetivo na próxima semana. Se analisarmos o gráfico mensal, também estamos abaixo das médias móveis, criamos este movimento de ressalto, duplo topo, correção e agora está aqui, eventualmente precisamos de tempo neste título. Vamos aqui até retirar a informação da média móvel exponencial de 72 períodos e vamos analisar o segundo título deste vídeo da Bolsa de Lisboa, que é Jerónimo Martins. Vamos ver o que é que ela tem feito nas últimas sessões. Verificamos que tem vindo aqui a lateralizar, respeitando aqui esta zona dos 19. Verificamos que num gráfico de 1 hora está abaixo da média móvel exponencial de 200 períodos, quebrou, encontrou aqui uma zona de suporte, aqui nesta zona. Verificamos que estamos também com uma zona de resistência nesta zona dos 19,66. Não apresenta nada de novo. Em termos de força não temos. Houve aqui hoje na sessão uma abertura em gap de alta e verificamos que enquanto não sairmos desta zona, cá acima, começarmos a criar uma estrutura mais bonita de mercado ascendente, não teremos uma recuperação na Jerónimo Martins. Sabemos que pelo horário, tu verificas aqui mais uma sessão em que houve uma forte passagem de... Movimentaram-se neste dia mais de 6 milhões de ações. Nesta sessão verificamos como na sessão de ontem houve aqui uma quebra, houve uma recuperação. Hoje estamos aqui numa tentativa de recuperar as médias móveis. Vamos ver. Sabemos que a tendência a longo prazo é de alta, sabemos que a tendência também de curto prazo também é de alta, apenas faz a correção, sabemos qual foi o motivo deste gap de baixo e agora tem vindo aqui a lateralizar. Vamos ver se realmente, lentamente, acabamos por conquistar esta zona ou se realmente teremos um movimento impulsivo e depois, vamos aqui até mudar de cor, conquistar e depois, lentamente, acabar por fazer um duplo fundo aqui um bocadinho mais abaixo, regressar a esta zona ou eventualmente um bocadinho mais abaixo, fazer aqui um reteste e depois sim criar uma nova dinâmica neste título e sabemos que
agora precisávamos aqui de uma certa definição nos próximos tempos também quanto ao comportamento da Jerónimo Martins. Se analisarmos o gráfico mensal, verificamos como foi esta vela do mês anterior, bastante negativa, pavio muito grande na parte superior. Verificamos também como foi o rompimento desta zona de resistência e máximos históricos dos 17,53 e agora estamos aqui a lateralizar sem um rumo ainda bem definido. Vamos analisar o outro título aqui do PSI 20, Mota-Engil, possivelmente, e como já tinha partilhado, poderia ser um título com maior destaque nas sessões seguintes. Publiquei esse vídeo há 3 sessões. Verificamos que a Mota-Engil acaba por reagir nesta zona de rompimento do seu anterior fundo, 1,288€. Há um rompimento, uma recuperação. Sempre que rompe esta zona, acaba por ter força compradora, assim sucessivamente. Também aconteceu aqui que na sessão mais pressão vendedora houve uma recuperação no fecho da sessão, já que fechou acima desse valor, e nas 2 últimas sessões também houve sempre recuperação. Abertura cá em baixo, mas havia sempre quem tivesse a comprar e colocasse o preço acima desse valor. Verificamos que hoje estamos aqui também na sessão a valorizar sensivelmente. Vamos colocar aqui por ordem 0,24%. Atualmente em termos de volume muito fraco, 79. Vamos aqui até atualizar isto porque certamente deverá ter aqui já atualizações. Não, por acaso não. 79 mil ações negociadas é muito pouco. Sabemos que estamos aqui numa zona relevante. Se reduzirmos o gráfico, sabemos que esta zona poderá falhar, eventualmente, e termos aqui ainda um cenário mais negativo, que seria ele subir e continuar o seu movimento descendente e regressarmos ao seu anterior fundo. Seria o cenário mais negativo para todos os investidores que estão aqui posicionados nesta faixa de preço entre 1,30 e 1,45. Certamente não será muito agradável vermos a Mota-Engil, por exemplo, a 1,13, 1,07. Eventualmente só quem realmente está ainda desde 2020, sim, 2020 aqui nestas zonas, que entraram nesta faixa de preço 1,07, 1,06, é que poderá estar aqui mais confortável, mas sabemos que a estrutura de mercado, pelo menos a estrutura que nós analisamos aqui, não tem sido fácil para ter aqui uma perspectiva positiva. Poderemos iniciar aqui uma perspectiva positiva no muito curto prazo, mas para já não muito mais do que isso. Já coloquei aqui mais algumas linhas. Está aqui 1.26, 1.33, 1.26 eu diria que será o objetivo de muitíssimo curto prazo, possivelmente para a sessão de hoje, eventualmente nas próximas 2 sessões. Estamos a falar de um possível objetivo na ordem dos 1,5%, eventualmente poderá fazer aqui um duplo topo aqui nesta zona, 3%, 4%, eu acredito que não deverá valorizar muito mais do que isto, mesmo, vamos dizer, nas próximas 5, 6 sessões. Eu acredito que ele poderá subir, fazer aqui um reteste, eventualmente atingir este objetivo. Para quem entrou aqui nestas zonas com uma perspectiva de muito curto prazo, na minha perspectiva, deveriam fazer aqui uma realização parcial de lucro, aqui vender metade da posição, eventualmente, e outra aqui. Claro que isso seria interessante para quem realmente tem uma posição significativa, para aqueles que têm, investidores que têm aqui uma posição de menor. Deverias então proteger a tua posição com o teu stop loss e levar o preço até ele mudar a sua estrutura de mercado. Para isso, deverás analisar então os topos e fundos ascendentes que ele vier aqui a realizar, colocar sempre o stop loss abaixo do fundo e quando chegar aqui a esta zona mais extrema, se tu consideras que realmente vai reverter, então sair nesta zona e cancelar o teu stop loss. Isto é a minha perspectiva. Claro que também coloquei aqui um objetivo um bocadinho mais acima, no 1.33, mas eu diria que para atingir este objetivo vai levar algum tempo. Porque se eu analisar o gráfico semanal, é isto que nós temos, abaixo das médias móveis, criei aqui um duplo fundo, verificamos que poderá subir, poderá corrigir, eventualmente poderá vir aqui a desafiar estas zonas, nestas zonas de 1,29€, 1,30€, mas poderá levar mais do que 1, 2, 3 semanas até concluir este possível impacto. Poderemos valorizar na próxima semana, continuar aqui a valorizar, depois corrigir novamente e não será tão linear, tão rápido como alguns investidores poderão estar aqui a expectar na Mota-Engil. Alguma cautela também. Verificamos que o mês de
dezembro, o mês de dezembro não, o mês de novembro, foi aqui com uma vela sólida, pressão vendedora, e vamos ver como é que reage este mês de dezembro, mas para já não tenho assim grande expectativa em relação a este mês para a Mota-Engil. Pequenos objetivos, pequenas oportunidades de muitíssimo curto prazo, eu acredito que sim. Poderás também colocar linhas de tendência mais agressivas para saber quais são as zonas onde ele poderá criar aqui resistências, encontrares também os teus objetivos e também fazendo a tua análise clara. Então vamos analisar a NOS SGPS, verificamos que a NOS tem sido um título que tem lateralizado, apesar de ter tido aqui na penúltima sessão mais pressão vendedora, mas depois recuperou. Verificamos que houve também força compradora, tem aumentado o volume nas últimas sessões. Verificamos também que esta zona onde fez aqui um reteste, para além de ser de média móvel exponencial 200 períodos, também era uma zona do seu anterior topo, resistência, suporte, novamente suporte. E estamos aqui neste período de consolidação nas médias móveis exponenciais de 200 períodos. Sabemos que para já estamos a ter o preço está a respeitar a média móvel. Se analisarmos o gráfico mensal, é aquele gráfico que está aqui a criar também uma perspectiva de um prazo ainda, alguma resistência, não tem deixado o preço evoluir. Verificamos que tem estado aqui sempre nas médias móveis exponenciais 17 períodos, nos últimos 1, 2, 3, 4 meses, sensivelmente, e o diário agora só precisava aqui de alguma força nas próximas sessões ou nas próximas semanas. Sabemos que estamos a perder as médias móveis exponenciais, estamos a negociar abaixo, eventualmente poderemos ainda ter este impacto, mais uma correção para esta zona de 3,20€. Sabemos qual era o possível target da projeção desta correção, amplitude, aqui, estará aqui um target. Sabemos também que temos aqui uma linha de tendência ascendente, uma LTA, fundo, aqui um reteste, novamente ele poderá vir aqui fazer um reteste e depois, sim, conquistar esta zona, eventualmente de 3,50, 3,45 e depois caminhar a curto, médio prazo para esta zona. Para já não temos esse sinal de força, gostaríamos, se analisarmos o gráfico de uma hora, também verificamos que para já não tem revelado essa mudança de comportamento, continua a fazer fundos e topos descendentes, não temos ainda para já força neste título. Eu penso que em termos de cota de mercado na parte das comunicações ou dos canais dos pacotes, eu penso que a NOS estará a tirar clientes à Mel, a NOS e a Vodafone. Isto porque na minha zona já instalaram recentemente tanto os cabos da fibra da NOS como também da Vodafone, e tem havido aqui uma mudança de migração de clientes da Mel para esses operadores. E por isso eu acredito que nos próximos tempos vamos ter ainda mais pessoas a mudar tanto para a NOS como para a Vodafone, e isso certamente vai influenciar também a receita, os fundamentais da própria NOS, e ter aqui um impacto nas ações. Vamos ver qual é esse impacto. Claro que poderá demorar mais 3 meses, 6 meses, mas dentro de 6 meses já vamos ver qual é o impacto dessa mudança, dessa instalação de fibra, não só na minha zona, mas certamente em diversas zonas. Sabemos que a Mel dominava os pacotes da fibra, porque foi a primeira a instalar a fibra em todo o lado, era líder, tinha um monopólio, e agora já está a perder lentamente esse monopólio, e as pessoas também acabam por estar insatisfeitas com os seus serviços, e por isso estarão também a migrar. Sabemos que todas as operadoras têm os seus SIS, têm os seus defeitos, têm os seus problemas, digamos assim, têm os seus problemas, mas certamente que a NOS irá angriar cada vez mais clientes com o serviço de fibra e também ajudar os fundamentais desta empresa portuguesa. Desejo a todos uma boa continuação de trade, um bom fim de semana a todos. Tchau!